Fiel, Deus fiel. Irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Antes de se sentar, pegue sua Bíblia, vamos dar continuidade na leitura. Abre em 1 Reis, por favor. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, nós vamos ler do 19 em diante. Tá tudo ligado hoje aqui. Deus está falando. Daniel falou que ia dar lugar, eu também vou dar lugar, irmão. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 19. Diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e os aparelhos dos bois, e cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta família, obrigado por esta igreja, obrigado por esta comunidade, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor é fiel. E nós queremos, Senhor, te servir. Nós queremos, Senhor, viver. Nós queremos, Senhor, estar aonde o Senhor planejou para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, segundo a tua vontade. Ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos. Olha para o teu irmão e diga para ele: seja bem-vindo. Às vezes precisa disso para quebrar o gelo, né? A gente está sentado lá de alguém e talvez não conheça. Tem gente chegando, tem gente conhecendo os irmãos, né? E aí fica ali do lado. A gente precisa de um pouquinho mais de espaço. Quem concorda com isso? Deus está trabalhando. Eu creio nisso. Então a gente fica apertadinho às vezes do lado de alguém que a gente nem conhece, né? Que a gente está conhecendo agora, ou que não tem tanta intimidade. Então, que nós possamos aí, de uma maneira ordenada, né? Sem ficar falando e conversando, né? Durante o culto, cumprimentar o irmão, ter prazer de estar junto com o irmão. Amém? Louvado seja Deus. Eu tenho um tema aí, o Dani, sem saber, já começou dando algumas introduções, né? O tema é: não deixe para depois. Então olha para o teu irmão de novo e diga assim: não deixe para depois. Glória a Deus. Irmão, eu já fui um dia na minha vida um mestre, PhD, doutorado em deixar para depois as coisas. Em algum momento o Senhor foi me ministrando. Então tem alguns momentos que eu sou, como posso dizer, tentado a ficar postergando, deixando, deixa aí. Mas na maioria do tempo, irmão, hoje, quando tem alguma coisa para me fazer, eu faço na hora. Eu digo assim: se eu deixar para depois, talvez eu não faça, talvez eu não lembre, talvez eu não volte aqui, talvez não dê tempo. Então, muitas vezes nas nossas vidas, alguns não, mas na grande maioria sim, nós acabamos deixando algumas coisas para depois. E eu quero fazer uma leitura aqui rápida. Uma leitura rápida aqui
de 13 milagres, 14 com que Eliseu viveu depois que morreu. Primeiro, abriu o rio Jordão com a capa de Elias. É rápido. Segundo, saneou a fonte das águas de Jericó. Terceiro, amaldiçoou 42 adolescentes malcriados que foram despedaçados por 2 ursas. Quarto, providenciou água a 3 reis e seus exércitos. Quinto, multiplicou o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. Eu preguei sobre isso um dia desses, amém? Aquela viúva foi abençoada, não foi? Por toda a sua vida, Eliseu foi usado por Deus na vida dela. Ressuscitou o filho da sunamita. Quem tem filho aqui? Se alguém tivesse sido usado por Deus para que seu filho fosse ressuscitado, seria uma bênção, sim ou não? Sim. Tirou a morte da panela envenenada, a multiplicação de 20 pães para 100 homens. Curou Naamã da lepra. Colocou a lepra de Naamã em Geazi. Fez flutuar um machado. Quem já viu um machado voando aí? Eliseu já viu. Profetizou o fim da fome na Samaria, o qual também ficou livre da investida dos sírios. Devolveu-lhes a visão. E o 14º, depois de morto, ressuscitou um defunto jogado dentro de sua sepultura. O cara estava morto, mas era tanta unção que ele tinha, que jogaram um morto junto com ele lá e o morto reviveu. Você entende isso? Diz amém. Por que eu estou dizendo isso, irmão? E narrando de uma maneira rápida, nós não temos tempo para passar por cada um dos milagres ou das histórias que Eliseu viveu. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: esse texto que acabamos de ler é quando Elias encontra com Eliseu. E Deus tinha dado uma palavra para Elias. Escuta isso. Nós estamos falando sobre o profeta Eliseu. Amém? Mas quem recebeu a palavra? O profeta Elias. Deus tinha dado uma palavra para o profeta Elias acerca do que era para fazer, ou acerca do que iria viver o profeta Eliseu. E o Eliseu estava fazendo o quê enquanto o Elias estava recebendo a palavra de Deus? Estava trabalhando, areando a terra, estava plantando, estava passando lá os carros dos bois para plantar semente. Estava vivendo a vida dele normalmente, estava indo em mais um culto no domingo, estava vivendo mais uma segunda-feira, estava iniciando mais um mês, ele estava vindo para mais uma ceia. Eliseu ainda não sabia, mas o céu já estava se movendo na direção da vida dele. Deus estava levantando um profeta, um homem de Deus, para que a vida de Eliseu inteira fosse transformada. Isso é maravilhoso. Não sei se você entende, e mais do que entende, se você crê. O que eu estou dizendo é que talvez você seja esse que está vindo a mais um culto, que está vindo a mais uma ceia, que amanhã vai plantar semente, vai cuidar dos bois, vai andar no seu carro, vai arear a terra, vai cortar a terra. Talvez esse seja você quando chegou aqui, mas o que talvez você não sabe ou não tivesse ideia, ou talvez nem lembrasse, é que Deus está trabalhando no seu favor, e talvez você não entenda, mas já há uma palavra do céu liberada na sua direção. Ainda bem que você crê. Eu creio assim, irmão. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: nós fizemos um resumo rápido, em poucos segundos, do que Eliseu fez sendo usado por Deus. Agora eu vou dizer algo para você. Se ele não tivesse dito sim à chamada, se ele não tivesse dito sim à proposta, se ele não tivesse sido sensível, se ele não tivesse tido sabedoria, quando Elias chegou e jogou a capa, ele podia falar assim: pô, ia ser legal, mas eu estou ocupado. E aí o filho da sunamita não teria sido ressuscitado, talvez nem teria nascido. A viúva talvez teria visto os teus filhos sendo levados, porque não tinha dinheiro para pagar suas dívidas. O que eu estou dizendo para você, irmão, nós não vivemos pelo que nós estamos enxergando neste plano, no mundo físico. Nós vivemos pelo que cremos, e eu estou dizendo para você que eu creio que o céu o tempo inteiro
inteiro está se movendo. Por quê? Porque Ele não tem só um plano para mudar você, Ele tem um plano para realizar na sua vida. E existem muitas viúvas que terão as suas vidas transformadas, porque Deus vai levantar alguns Eliseus aqui neste lugar. E a pergunta é se eu vou dizer sim para isso. Estou dizendo para aqueles que são mais pentecostais que tem um manto chegando sobre a tua vida. Que é o que Elias faz. Elias não é qualquer um não, irmão. Elias é o maior profeta naquele tempo. Ele é o homem de Deus, ele é a referência de Deus na terra naquele momento. E de repente está lá Eliseu vivendo a vida dele normal, e não tem nada de errado nisso. Mas um dia Deus encontra Eliseu no meio do caminho, na vida de Elias, e joga uma capa nele, e joga um manto nele. E nesses dias eu estou crendo que o Senhor está mudando pessoas comuns, normais, e alguns até que disseram que não dariam em nada, para levantar em grandes homens e mulheres de Deus nessa terra, que vão andar no manto, que vão viver grandes coisas na presença dele. Eu creio nisso. Eu acredito mesmo. Então por isso o tema é: não deixe para depois, porque talvez não venha depois esse manto novamente. Talvez eu não tenha essa oportunidade novamente. Quem sabe é Deus, irmão. Mas o que eu estou dizendo é que quem está sensível está vendo que Deus está trabalhando, está vendo que Deus está movendo, está vendo que o Senhor está restaurando a noiva. Para que restaura a noiva? Para usar de uma maneira poderosa. É com você. É com você, irmão. Então a gente tem que estar ligado nisso. E mais do que estar ligado, a gente precisa desejar viver isso. Porque num dia comum, é assim que eu acredito mesmo, irmão. É um dia comum, Daniel abriu falando disso. Toma um banho diferente. É num culto comum, irmão. É num dia comum. Foi num dia de semana aleatório que Deus levou alguém na casa do meu sogro e da minha sogra para falar de Jesus para mim de uma maneira diferente. Aquela palavra entrou no meu coração. Depois daquilo, Deus começou a trabalhar na minha vida e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Por quê? Não existe dia especial para Deus. Existe o dia que você abre o teu coração e diz: eu vou queimar as minhas carroças, eu não me importo mais com o que eu vivia, eu quero viver tudo que Deus tem preparado para mim. Pode ser hoje, pode ser neste tempo. Eu posso sair dessa igreja e falar: foi um culto legal, essa igreja é legal, é uma igreja fervorosa, os irmãos abraçam, eu gosto muito do pessoal. Ou eu posso sair daqui dizendo: Deus falou comigo, que não é mais para deixar as coisas para amanhã, que é para me posicionar, que é para me decidir, que é para me tomar o protagonismo, o controle da minha vida. Eu estou aqui para dizer para você o seguinte, irmão: nós temos a decisão do que nós vamos poder ou não viver. E essa decisão estava na mão do Eliseu. Ele estava lá num dia normal, cortando terra para plantar, trabalhando. E aí de repente, irmão, ele vê o Elias. O Elias joga a capa. Deixa eu dizer para você, nós queremos viver as coisas às vezes tão quadradinho, né? Tão certinho. Eu não posso fazer isso, eu não vou ali, Deus não, eu quero um sinal, eu quero. Olha como Deus faz, irmão. Vem um doido e joga uma capa para outro doido. E o outro doido fala: eu entendi esse negócio, eu peguei. E a gente está esperando que Deus ele faça do jeito que a gente quer, que tem que ser na hora que a gente quer, tem que ser do jeito que a gente quer. Eu vou na igreja hoje e eu só vou entender que é de Deus, um sinal de Deus, se tal pessoa for lá falar, ou se alguém aqui vier falar comigo. Deixa eu dizer algo para você, irmão: tem uma capa voando na tua direção e você está olhando para outro lugar.
Se você está aqui, irmão, é porque essa capa já foi lançada na sua direção. O que falta, talvez, é eu entender, discernir isso. Eu separei em 3 tópicos. Primeiro, não temos tempo para fazer tudo. Isso é muito importante, irmão. Não temos tempo para fazer tudo. Porque tem muita gente querendo fazer o quê? Falar, me dá a capa, Elias. Eu vou continuar cortando a terra aqui, ó. Mas eu vou cortar com a capa. Já pensou? Vou cortar o dobro do que eu estava cortando. Eu quero ir, mas espera aí, eu tenho meu pai e a minha mãe aqui, ó. Como é que eu faço? Me dá a capa, então. Eu vou ficar com meu pai e com a minha mãe. Quando der, eu vou. Agora, deixa eu dizer algo para você. Você sabe disso. Você é inteligente. A nossa vida, ela está passando. A nossa vida, ela é finita. A nossa vida, ela é limitada. Ela tem um prazo de validade. Nós não sabemos qual vai ser o último dia, mas nós temos certeza que teremos um último dia nessa terra. Amém? Então, irmãos, abra-se um parênteses aqui. Eu não posso conceber, imaginar que um casal perca a sua vida andando brigado um com o outro. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui. Porque eu tenho 37 anos e quem sabe, se der tudo certo, devo viver mais uns 30 anos. É Deus que sabe. Na média, mais uns 30, que seja um pouquinho mais. Esse é o tempo que eu tenho com a minha esposa, irmão. Porque nós vamos viver na eternidade, amém? Mas eu não tenho uma casa lá no céu para ficar com a Carol e com a Melina. Eu não sei se você sabe disso. Mas lá não tem marido e mulher. Então a nossa família, que nós amamos tanto, que às vezes nós negligenciamos, ou às vezes deixamos coisinhas pequenas entrar dentro e causar separação, divisão, esfriamento. Eu vou dizer algo para você, irmão. É só esse tempo que nós temos aqui, é que nós vamos viver. Então, se você ama a sua esposa, ou se você ama o seu marido, ou se você ama os seus filhos, não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Não fica pensando, ainda estou novo, vai dar tempo, irmão. A cada dia que se encerra, é uma oportunidade a menos que você teve de usufruir da bênção que Deus colocou sobre você. Não deixe para depois. Mas é sempre eu que peço perdão, irmão. Aquele que quer seguir Jesus tem que negar a si mesmo. Tem que morrer. Porque quando um perde, o outro também perde. Isso serve, irmão, também para o que Deus quer fazer nas nossas vidas. De repente, Deus não escolheu você para ser um pastor. Escolheu você para ser um empreendedor, quem sabe, como o Dani disse aqui. Você vai ser um empreendedor, mas com uma diferença. Se você estiver no centro do que Deus tem para você, você vai ser um empreendedor, um empresário tão abençoado. Escuta isso. Abençoado, próspero. Eu creio no que o Dani falou, eu acredito nisso, irmão. Rico. Para quê? Para você também ter, para abençoar muitos outros. Então talvez você não seja um profeta, talvez você não seja um pastor, mas você vai ser aquele que vai dar um emprego para um filho de um pastor e vai estar abençoando o reino da mesma maneira. Então às vezes não é só coisas espirituais, é em tudo na nossa vida. Se Deus te chamou para fazer uma coisa, então faça, e faça bem feito. Tinha uma canção muito antiga, não vou cantar não. Só vou colocar um pedacinho, essa você não conhece. Tenho certeza. Ontem eu fui humilhado, irmãos. Fui no aniversário de um crente que nasceu na igreja. E lá eles começaram um corinho atrás do outro. E eu não sabia nenhum. Eles fizeram para me humilhar mesmo. Daniel começou a chamar, fez um atrás do outro. Daniel, cada um corinho, David, People. Eu falei, meu Deus, eu nem sou crente. Não sabia nenhuma daquelas músicas, nenhuma. Eu falei, uma hora vai chegar uma que eu vou cantar. Nada, cara. Eles pegaram as que estavam escondidas, não é possível.
Nem sei, eles me atribularam tanto ontem com isso, que eu até perdi o que ia falar aqui agora. Ah, a música. Obrigado, Gu. Não vou cantar. Tem uma música que a gente cantava muito na igreja, que dizia, uma frase era: a unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Quem está com a gente muito tempo já ouviu essa música. A unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. O que eu quero dizer com isso? O que eu der atenção, o que eu cuidar, o que eu me preparar, o que eu investir, aquilo vai crescer. É como uma planta, eu planto ela, eu começo a cuidar, a regar, eu coloco ela no solo certo, eu cuido da terra, o que vai acontecer? Essa planta vai crescer, ela vai dar fruto. Agora, o que eu sei fazer, mas eu não cuido, não invisto, isso vai ficando de qualquer jeito, largado, não vai prosperar. Então o que nós precisamos entender, identificar? Deus me chamou para fazer isso, se eu tenho certeza que é Deus que me colocou para fazer, então eu preciso investir nisso. Ah, eu quero ficar rico. Ah, eu abri uma empresa, eu chego 10 horas da manhã e vou embora às 4. Ah, vai ficar rico sim, você vai ficar rico. Quando era empregado, acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, né? Ia trabalhar em São Paulo, Santos, não sei na onde, no Porto, voltava direto para a escola, faculdade, chegava em casa meia-noite, tinha dia que nem tomava banho, deitava na cama e dormia. Fala Deus. Agora quem está empreendendo fala, sou patrão. Vou chegar no horário que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Não vai dar certo não, irmão. Então o que eu quiser fazer, o que eu penso que é Deus que colocou para mim fazer, eu vou ter que trabalhar muito nessa direção para que dê certo. Então eu não posso ficar deixando isso para depois. Eu preciso fazer com que isso tenha atenção, seja cuidado. Não tenho tempo para fazer tudo, é o primeiro tópico. Então olha só, você já viu que um pato ele sabe voar? Ele sabe nadar? Sabe andar? Você sabe o que é pato? Amém. Não é o pato Donald não, né? Um pato, ele sabe voar, ele sabe nadar, ele sabe andar. Aí o que o pato faz bem feito? O pato é medalha de ouro em quê? Em nada, irmão. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente quer se meter em tudo. E aí, o que a gente fica falando? Não tenho tempo, eu não consigo ir lá. A gente fica deixando as coisas que têm mais relevância, mais importância para depois, porque está em um monte de coisa, tem um monte de coisa na vida, tudo misturado, uma bagunça, como vai dar certo? Não tem como dar certo. Não é possível, nós não temos tempo para fazer tudo. Então o que o Eliseu ensinou para a gente aqui? Deus tem um plano para ele, eu vou ser profeta, tem um manto aqui, é isso que Deus tem para a minha vida, então não dá mais para mim ficar arando terra. Foi muito bom arar terra, foi muito bom trabalhar, foi muito bom fazer, mas agora Deus me chamou para viver uma outra coisa. Ele tem um outro plano para a minha vida. O que ele fez? Queimou as carroças. Irmão, isso é profundo, hein? Porque tem muita gente que fica cheio de ligação com o passado e aí não consegue desatar nas coisas que tem para frente porque está amarrado no que ficou para trás. Então, se eu quero viver o que eu estou indo, o que eu estou vendo, o que eu estou crendo, eu preciso cortar alguns laços com o passado. E aí o que ele faz? Ele fala assim, eu tenho esses boizinhos aqui, e tem essa carroça. Ele tem uma grande ideia de fazer um churrasco. Ele quebra a carroça, faz uma fogueira, ele pega os bois e faz um churrasco, chama a galera. Galera, eu tô indo, ó. Muito obrigado por tudo aí. Eu fiz esse churrasco para vocês, mas agora eu vou viver outra coisa que Deus me chamou para viver. Sabe o que eu entendo, irmão? E abro outro parênteses aqui. Ele fala assim para Elias, ó, eu vou, mas deixa eu me despedir dos meus pais. Deixa eu ensinar algo para você, irmão, para que você, se estiver errando, se conserte, ou se no momento em que você for viver isso, você não cometa esse erro. Porque eu creio mesmo que Deus vai fazer coisas grandes na vida de algumas pessoas que estão aqui.
mas nunca se esqueça de agradecer quem foi bênção na sua vida. Nunca vá embora, nunca vire as costas, nunca fale mal, nunca critique, nunca amaldiçoe. Seja grato a quem Deus levantou na sua vida em um determinado momento para você. Ele falou assim, deixa eu só me despedir. Ele foi, despediu, e ele deve ter feito o quê? Ele foi lá, teve um momento com os pais, e aí ele falou, mas eu tenho tanta gente, tanto amigo, deixa eu fazer um churrasco com essa galera aqui, porque eu nem sei se eu vou voltar aqui. E essas carroças e esses bois já não me interessam mais, porque o que Deus tem para mim é outra coisa. Então ele vai queimar as carroças. Irmão, o meu avô que é falecido, ele tinha um quartinho no fundo da casa dele, minha irmã que é testemunha. O meu avô, meu Deus, ele tinha umas prateleiras lá, ele achava um parafuso na rua, ele levava para lá. Achava um pedaço de alguma coisa, ele levava para lá. Aí ele falava, um dia eu posso precisar. Ele gostava de acumular coisa velha, irmão. De guardar coisa velha. Eu vou dizer algo para você com todo respeito, irmão. Tem coisas que são importantes. Mas se você tem paixão de guardar coisa velha, ou se você tem vício de guardar coisa velha, você ficou ocupando o seu coração com coisas velhas e ocupa o espaço para que Deus entre com algo novo. Então, se você quer experimentar coisas novas, se você quer ver coisas novas, se você quer viver coisas novas, experimenta jogar o que não presta mais, o que não serve mais para a sua vida fora. Perceba, olha o que eu estou falando para você, que não são só pecados. Eu não estou falando que ele deixou de usar droga, ele não está na prostituição, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que ele trabalhava e era um trabalho digno, amém? Eu estou falando que ele tinha carroça, 2 bois, isso era digno, amém? Mas só servia para um tempo na vida dele, porque ele ia viver para frente e não servia mais. Então nós precisamos aprender a abrir mão de algumas coisas, porque não tem tempo para fazer tudo. Não dá tempo para fazer tudo. Ah, mas e meu papai, minha mamãe, os meus amigos, os meus vizinhos, eu amo todo mundo, irmão. Mas se Deus me mandar, aí eu vou, porque eu sei que Ele já tem preparado o que vai acontecer. Não deixe para amanhã. Segundo, definir bem quais são as suas prioridades. Muda tudo no nosso futuro. Eu preciso entender, irmão, definir isso. Já que eu vou cortar algumas coisas, já que eu vou abrir mão de algumas coisas, eu tenho que estabelecer quais são as minhas prioridades. O que é prioridade para mim? Servir a Deus ou vir a um culto de domingo? Você está aqui e diz amém. O que é prioridade na minha vida? Servir a Deus ou vir ao culto de domingo? Mas muitos só vêm no culto. Se a igreja vai estar aberta ou não, se os irmãos estão bem ou não, se alguém vai trazer um arroz ou não, se alguém vai ajudar alguém que está precisando ou não, eu estou no culto domingo. Servir a Deus não tem a ver com ser crente, católico, gospel, o que você quiser. Servir a Deus tem a ver com eu tenho um coração quebrantado, eu estou sensível, o que Deus me direcionar é o que eu vou fazer na minha vida. Por quê? Eliseu, ele troca o que de alguma maneira é cômodo por algo que ele não sabe que vai acontecer. O Eliseu não chega com um planinho falando assim, ó, esse ano a gente vai fazer isso, o ano que vem a gente vai fazer isso, depois daqui 7 ou 8 anos eu vou ser elevado aos céus, aí você pega a capa de vez e você vai seguir. Não, ele só joga a capa e fala, vem. Eu estou querendo dizer para você, irmão, servir a Deus é algo profundo. Então,
precisa ser uma das prioridades da minha vida. Mais uma vez, se eu sou chamado para ser pastor, é o meu caso, ser pastor não pode estar em segundo ou terceiro plano na minha vida. Se você for chamado para ser líder, não pode ser segundo, terceiro, quarto plano na tua vida. Se você foi chamado para ser evangelista, você não pode evangelizar alguém quando de repente você lembra, quando Deus manda alguém na tua vida e começa a chorar. Ah, é verdade, você está chorando, eu lembrei, eu sou um homem de Deus. Posso falar uma coisa para você? Prioridades, irmãos, elas vão encaixando as coisas nas nossas vidas. E aí, quando as coisas estão encaixadas, naturalmente, as águas de Deus fluem. E quando as águas de Deus fluem, a vida flui junto. Às vezes a água está bloqueada, por quê? Porque as prioridades estão erradas. Porque eu estou gastando mal o meu tempo. Porque eu estou fazendo as coisas erradas. Por quê? Porque na verdade, o que Elias fala para Eliseu, a grande maioria dos que me ouvem aqui, inclusive eu, é verdade. Ele fala assim: Eliseu, você já sabe o que vai acontecer. Ele joga a capa, o Eliseu fala: deixa eu ir lá. E aí o Elias fala: vai, mas volta, porque você já sabe o que eu te fiz. E aí eu vou fazer uma pergunta e não quero resposta. Tem alguém aqui que já sabe o que Deus chamou para fazer? Você está fazendo isso? Você queimou as carroças? Você já queimou as pontes com o passado? Você está vivendo o que Deus chamou para viver? Terceiro, não se arrependa do que deixou de fazer. Olha isso, irmão. No final da vida, muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo o quê? Alguns que já têm a idade mais avançada, ou de repente tem uma enfermidade, tem uma palavra que, olha, se tem pouco tempo de vida. A gente ouve as pessoas dizendo o quê? Você está me ouvindo? A maioria diz o quê? Eu gostaria de ter feito isso. Gostaria de ter feito uma viagem. Eu gostaria de ter ficado mais com meu filho. Eu gostaria de ter tido mais tempo com a minha esposa. Eu gostaria de ter sido um missionário. Eu deveria ter sido um pregador. A maioria das pessoas se arrepende mais pelo que deixaram de fazer do que por coisas que eventualmente tenham feito em suas vidas. Então eu vim aqui hoje para dizer para você: não se arrependa do que você deixou de fazer. Imagina se o Eliseu chega lá, tiozão já, lá no finalzinho da vida, e aí ele fala assim: poxa, um dia o Elias passou aqui, no meu trabalho, jogou a capa, mas eu disse para ele: Elias, se eu não cortar a terra aqui, quem que vai cortar? Elias, se eu não cuidar do meu pai e da minha mãe, quem que vai cuidar? Elias, eu tenho tantos amigos aqui, ó, como é que eu vou pegar essa capa e vou ir para esse lugar que eu nem sei aonde eu estou, aonde eu vou? Mas, mais ou menos 40, 50 anos depois, Eliseu não se arrependeu disso, pelo contrário, ele viveu muitos milagres. Olha só, irmão, é profético isso. O Eliseu viveu o dobro de milagres de Elias. A referência de profeta na Bíblia é Elias, amém? A referência de profeta, o pai dos profetas é Elias. E Eliseu, porque aceitou a proposta, o desafio, a chamada de Deus, viveu o dobro de milagres que o pai dos profetas viveu. Com a mesma capa, com a mesma unção. Mas ele podia ser um daqueles que estava dizendo: eu devia ter ido, mas eu não fui. Por quê? Porque, irmão, com todo respeito, respeito mesmo,
existe uma coisa que separa quem chega e quem para no caminho. São duas, na verdade. Ou você é corajoso ou você é covarde. É duro, né? Essa palavra covarde, ela é uma palavra que ofende. Mas ou eu sou corajoso de abrir mão, e tem que ter muita coragem, de abrir mão das coisas que são cômodas, das coisas que são fáceis, das coisas que eu tenho, das coisas que eu já vivi até hoje, do meu carrinho de boi, dos boizinhos, da minha casa, da minha família, dos meus vizinhos. Como tem que ter coragem para abrir mão disso, para viver o que Deus tem preparado para nós. Aí o que divide, o que separa, irmão? Os homens que a gente olha e fala, nossa, isso é um homem de Deus. Aquela mulher que a gente fala e, nossa, essa é uma mulher de Deus. O que divide são as decisões, as renúncias. Porque quando você vai ver um grande homem de Deus, você pode ter certeza que nos bastidores, irmão, teve muito choro, teve muito sofrimento, teve muita renúncia. Para viver o que Deus tem, irmão, vai ter que negar a si mesmo. Eu posso ouvir esse evangelho que alguns pregam hoje dizendo, Deus só quer o seu bem. Deus quer que você sorria todo dia, que você seja feliz em tudo. Olha o arco-íris de Deus, Ele desenhou tão coloridinho para você. Tem gente pregando esse evangelho, mas esse evangelho não é real. O evangelho real é: você perde a sua vida para poder ganhar. Esse é o evangelho verdadeiro. Eu nego a mim mesmo, pego a minha cruz e sigo Jesus. Esse é o evangelho. Nós teremos alegria no meio do caminho, muitas, irmão, muitas. Hoje foi domingo, eu fiquei na minha casa, com a minha mulher, com a minha filha. Pensa numa coisa que eu gosto, é de ficar no sofá com a minha mulher e com a minha filha. Tem dia que eu fico com tanta saudade do meu sofá que dá vontade de dar um abraço nele. Que eu só passo e falo, oi, tudo bem? Não consigo sentar. Não tenho tempo para ficar naquele abençoado daquele sofá. Hoje eu fiquei à tarde, um pedacinho da tarde lá, abraçado, dando um cheiro na minha mulher e a minha filha do outro lado ali sentada. Coisa que eu gosto, irmão. Tô falando isso aqui para impressionar ninguém não, eu gosto mesmo, viu? Eu gosto demais do meu sofá. A ponto de ter saudade dele. Nós vamos ter momentos maravilhosos no meio da jornada, no meio do caminho. Nós precisamos aprender a usufruir disso. Mas em muitos momentos haverão ondas, dificuldades, problemas. O primeiro de tudo, Eliseu, ele chega, começa a andar com Elias. Você vê esse momento, depois você vai ver Elias subindo para o céu e jogando a capa para Eliseu. Ele fica 7, 8 anos escondido, ninguém mais fala de Eliseu. E aí sabe o que acontece? A gente fala o quê? Como eu falei no começo, você se alegrou, agora eu vou pegar você. Tem uma capa na tua direção, você fez assim, amém? Tem gente que pensa que vai fazer o quê? Pegar essa capa, vai chegar amanhã no trabalho e falar assim, ei, olha a minha capa. As coisas mudaram tudo aqui agora, viu? Que agora eu sou, ó, um manto. Você não tá vendo o manto, não? Quem tem um manto, comanda. 7 ou 8 anos depois, vai se voltar a falar de Eliseu. Enquanto isso, o que Eliseu fazia? Servia. Agora o que a gente pensa, irmão? Deus me encontrou, encontrei com ele, jogou a capa, eu peguei a capa, eu estou no manto. Já vai acontecer agora, por quê? Porque nós somos essa geração. A geração que quer ver uma coisa hoje e não quer deixar para amanhã. No meu tempo, no tempo da minha mãe, as novelinhas, ela era segunda, terça, quarta, tinha que esperar no outro dia 9 horas para saber se o cara morria, não morria,
Se o patrão ia ver, não ia ver. Não era assim as novelas? Agora é série. A série faz o quê? Tem que trabalhar amanhã, acordar às 5 da manhã, mas não vou dormir enquanto eu não souber o que vai acontecer nesse troço. Tem alguém que já viveu isso? Eu não quero deixar para amanhã, eu não consigo chegar depois do trabalho amanhã para saber se o cara vai morrer ou não. Se ele conseguiu ou não. Não tenho paciência, eu sou ansioso, eu quero na hora. Eu pago isso daqui. E a gente acha que com as coisas de Deus é a mesma coisa. Que a nossa vida também é uma série. Ah, recebi uma palavra. Amanhã eu já não vou esperar não. Eu quero amanhã. Bispo, você falou que ia acontecer. Faz 15 dias. E não aconteceu nada. Eu vou separar, vou mandar aquele infeliz embora de casa. Eu estou ilustrando, irmão, mas eu ouço coisa parecida, viu? Pode acreditar. 8 anos servindo o profeta, aprendendo, sendo capacitado, sendo ensinado, andando junto. Para quê? Para no determinado momento, naquele que Deus escolheu para a vida dele, ele já estivesse preparado para viver o que Deus tinha preparado para ele. Deus de Elias, ele pega a capa e fala: o Deus de Elias, joga a capa na água, o Jordão se abre no meio. Como que ele conhecia o Deus de Elias? De andar junto com o Elias, de ver o que o Elias estava fazendo, de ver quem era Deus na vida do Elias. Naquele momento, quem sabe ele nem soubesse ainda que ele já era o Deus de Eliseu. Então ele chama o Deus de Elias, e o Deus de Elias atende, porque agora é a hora certa. Faz um milagre, o rio se abre e ele passa no meio. Você está entendendo? A decisão eu preciso tomar hoje, não posso deixar mais para amanhã. Depois que eu tomo a decisão, eu vou fazer o quê? Vou fazer a minha parte. Vou trabalhar, vou servir, vou aprender, vou investir em mim, vou investir na minha família, vou investir no meu ministério, eu vou estudar, eu quero crescer. Então faz a sua parte, irmão, porque com certeza Deus já fez a dele. Precisamos romper com isso. E eu encerro com isso, irmão. Não adianta eu ter o melhor avião do mundo, o melhor navio do mundo, se eu não for um piloto ou não tiver um piloto para fazer o avião sair do lugar. Eu posso ter o melhor avião do mundo, tá lá, eu não sei nem como é que liga. Vocês têm que virar a chave, vocês têm que apertar o botão. Não sei nem onde começa. Então como é que eu quero ter ou viver tudo que Deus fez para mim, que é maravilhoso, e nem se compara com avião? Porque quando eu disse para você avião, talvez você diga assim: eu nunca vou ter um avião. Então se você soubesse que Deus tem preparado para você, que nem se compara com um avião é nada perto do que Deus tem preparado para você. Mas se eu não sei ligar, se eu não sei pilotar, se eu não sei conduzir, então o que adianta me receber um manto, uma capa, se eu não vou saber usar? Ou se eu não vou ter tempo para usar? Então, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Eu estou crendo que você já sabe o que Deus quer fazer na sua vida. Essa parte, irmão, versículo 20. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Irmão, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida.
você já sabe o que Deus fez com você. Você já sabe o que Deus fez na sua vida. Você já sabe para o que Deus te chamou para fazer. Você já sabe. Ah, eu não sei qual é o meu chamado. Sabe sim, irmão. Sabe qual é o teu chamado? É aquele que arde dentro do teu coração. É aquele que, qual que é o meu chamado? Eu não sei. Quando eu estou falando de Jesus para alguém e essa pessoa me ouve, eu fico feliz, meu olho enche de lágrima. Então esse é o teu chamado. O que eu vou fazer então? Vou me preparar, vou conhecer mais a palavra. Para quê? Para mim falar o maior número de pessoas que eu puder. Qual que é o meu chamado? Falar o que Deus fez no meu casamento. Meu casamento estava destruído, não sei. Eu vou falar para outros casamentos. Eu preciso entender isso. Deus, Ele fez algo na tua vida. Deus te chamou para fazer algo na tua vida. O que Ele me chamou para fazer, eu sei direitinho. Você também precisa saber. E investir nisso. E buscar que isso seja uma prioridade na sua vida. E parar de deixar isso para depois. Amém? Vamos orar? Fica de pé. Pai, nós te louvamos nesta noite mais uma vez. Meu Deus, nós cremos na tua palavra. E há uma palavra profética, Senhor. Senhor, se tem alguém entre os meus irmãos aqui hoje que precisa romper, Senhor, que precisa tomar uma decisão de ficar deixando as coisas para amanhã, deixando as coisas para depois, meu Deus, por favor, nessa hora, que o Senhor tem ministrado no coração, que esse irmão ou irmã possa ter coragem para romper, Senhor. Possa ter coragem para sair deste lugar do comodismo, meu Deus, para o lugar que o Senhor tem preparado. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa unção, que este manto, que esta capa, Senhor, que o Senhor lançou na nossa direção, de uma maneira peculiar, Pai, individual, que nós possamos tomar essa capa, que nós possamos tomar este manto, meu Deus, e em nome de Jesus, em todos os nossos dias, viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome